Então vamos dar continuidade à parte do cálculo das correntes elétricas, só que agora codificando utilizando o Python. Aqui, se vocês ainda não viram, o vídeo está aí aparecendo para vocês. Depois clica aí para poder saber do que eu estou falando, que nós estamos fazendo uma resolução de circuitos elétricos utilizando as correntes fictícias de Maxwell. Então, para o nosso caso aqui, nós temos que entrar com os valores das resistências. Então, para cada resistência, eu criei um código muito parecido. Ó. Então, aqui ele vai precisar de uma entrada para a resistência R1, onde vai ter que ser um valor decimal. Então, você está mandando uma mensagem para ele para digitar um valor do resistor 1 maior do que 0. Só que ele vai ter que testar se o que você digitou está correto. Então, ele vai analisar o que você vai digitar aqui. Por exemplo, ó, se R1 menor ou igual a 0, ele vai identificar que você não digitou o valor corretamente. Então, se você digitou 0, digitou um valor negativo, ele vai mandar uma mensagem para você, que é necessário digitar um valor para o resistor 1 maior que 0. Enquanto, ó, while R1 menor ou igual a 0, enquanto isso não for feito, ele vai sempre repetir a mesma mensagem, até que você entre com o valor correto para a resistência R1. Isso aí eu fiz para todas as outras resistências. Ah, mas o código está sujo. Isso aqui é o início para a gente poder programar. Depois a gente pode melhorar esse código de uma outra forma. A ideia aqui é saber utilizar as estruturas e dentro das estruturas poder conseguir codificar o programa em Python. Então vamos rodar aqui para poder ver o que vai acontecer. Então quando eu digitar, para poder colocar a execução, ele pede lá o valor do resistor 1. Se eu digitar menos 1 ou menos 4, pode ver que ele vai dar aquela mensagem e vai pedir para você digitar um valor positivo maior que 0. Se você continuar digitando um valor negativo, ele vai continuar mandando a mesma mensagem. Se você digitar 0, também ele vai continuar mandando a mesma mensagem, até que você digite o valor correto. Isso daí vai ocorrer na entrada para 6 resistências. Então eu vou colocar agora os valores corretos. Se quiser depois, quando rodar o código aí, vocês testem com as outras condições. Então o R1 é 180, depois ele já pede o R2 é 20, o R3 é 100, o R4 é 330, o R5 é 100 e o R6 é 470. Então ele já armazenou todos os valores de resistência dentro das variáveis que nós criamos, que foram R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Então estão todos valores dentro da memória. Agora nós vamos partir para as fontes, que vai ter que ter a mesma ideia. Então para cada uma das fontes foi feita aquela mesma condicional, né? Então ele vai pedir um valor decimal para a fonte 1, esse valor tem que ser maior que 0. Até você pode colocar aqui que o valor é maior que 0 como uma mensagem, né? Para poder saber que o valor tem que ser digitado, tem que ser um valor maior do que 0, porque ele não está levando em conta os sinais das fontes aqui, ele vai levar em conta os sinais das fontes depois, tá? Poderia até mudar a estrutura, como eu falei, podia até mudar a estrutura do código para poder fazer isso, mas nesse caso, que a gente está fazendo essa abordagem, a gente não está pensando nisso daí inicialmente, então o código vai ficar meio sujo mesmo, não tem jeito. Então aqui ele tem V1 menor ou igual a 0, enquanto isso aí não acontecer, ele vai ficar enviando essa mensagem, né? Até que o valor de V1 seja maior que 0. Aqui está maior ou igual a 0, não é? É maior que 0. Maior, ou o contrário, tá certo? Menor ou igual a 0, é isso aí. Então ele vai ficar mandando essa mensagem até que isso aí ocorra. Então vamos executar aqui para poder ver o que acontece. Se eu digitar 0, ele vai apontar a mensagem. Se eu digitar menos 1, ele vai apontar a mensagem até o valor correto, que no caso é 1.5, a primeira fonte. A fonte 2 é 3, a fonte 3 é 9, a fonte 4 é 4.5, a fonte 5 é 6 e a fonte 6 é 12. Então todas as variáveis aí estão com os valores respectivos na memória, né? Desde V1 até V6. Para fazer o cálculo das resistências eu usei o que? Eu fiz aquela soma que nós tínhamos visto lá no vídeo anterior, né?
Então aqui eu coloquei que R1 vai ser R1 mais R2 mais R3, resistência da malha 1. Ele vai executar a soma e aqui eu vou dar um print para poder ver o resultado, que foi aquilo que nós chegamos lá no Excel. Mesma coisa para R12, que ele vai receber só o valor de R3. Então aqui a única resistência que existe entre a malha 1 e a malha 2 é 100 ohms. Depois para a malha 2, nós vamos calcular os valores das resistências ali na soma, que vai dar 1000. Exatamente do jeito que está lá no Excel. Fazer isso daqui também para as fontes. Então, para calcular o 1, vai ser V1 menos V2 menos V3 mais V4. Ele já vai dar um print aqui para a gente poder conferir. Eu só coloquei esses prints aqui para poder fazer conferência se os valores estão corretos ou não. Você pode jogar esse print tudo numa linha só, onde ele vai mostrar o valor da soma das fontes 1 e soma das fontes 2. Pode colocar até num print numa linha só. Então aqui vou rodar o 2 e aqui ele vai trazer o valor 9. Mesma coisa que está lá no Excel. Vamos partir agora para os deltas. Então nos deltas ele está calculando aqui, ó, cálculo do delta. Ele está pegando R11 vezes R12, diagonal principal, menos o que nós temos na diagonal secundária ali, né? Então ele vai trazer os valores desse primeiro determinante aqui, que é 290 mil. Delta 1 a gente substitui a primeira coluna, né, por U1 e U2 e faz o mesmo cálculo. U1 vezes R22, U2 vezes menos R12. Pode ver que trocou a posição, né, trocou R1 por U1 e trocou R12 por U2. E aqui nós vamos executar também. Executando, nós vamos chegar no valor de delta 1, que é menos 5.100. No caso do delta 2, a gente vai trocar a segunda coluna. Então vai ficar R1 vezes U2 menos R12 vezes U1. Então aqui, trocando aí as variáveis, nós vamos chegar no valor de 2.100. Aquilo que nós encontramos lá no Excel também. Para fazer o cálculo das correntes elétricas, eu fiz o quê? O I1 é o delta 1 sobre delta, o I2 é o delta 2 sobre delta, e o I3 é aquela análise do nó, né? I2 menos I1. Ele já vai trazer os valores das correntes de acordo com o que nós calculamos. Observa que os valores são os mesmos que nós encontramos lá no Excel também. Então essa parte foi uma parte feita com o quê? Apenas usando o Python nativo, sem precisar fazer uso de biblioteca. Agora eu vou fazer a solução usando o uso de biblioteca. Então a primeira que eu vou usar vai ser a NumPy. Então a biblioteca NumPy, ela faz o que? Ela faz cálculos usando matrizes, né? E ela usa o que? Ela usa a ideia da álgebra linear. Então aqui eu vou criar uma matriz já, que essa matriz vai ser quem? R11, menos R12, pode ver que aqui é a primeira linha, menos R12, R22, segunda linha. Então, rodando aqui, depois de importar, precisa importar do NumPy a matrix e linalg, que é para poder fazer a solução do sistema. Então, rodando a matriz aqui, vamos ver o que nós temos na matriz. Então, tá lá. É uma matriz 300, menos 100 e 1000. O que ele fez? Ele aproveitou que estava lá em cima na entrada da soma das resistências que nós fizemos anteriormente. Na matriz A, ou melhor, na matriz B, vou fazer a mesma coisa com as fontes, ó, o 1 e o 2. Então aqui rodando, ele vai receber os valores ali e eu vou ver quais são. Pode ver que está lá, menos 6 e 9. Vou precisar calcular a matriz inversa disso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui matriz, vamos criar uma variável chamada matriz underline A underline inv. Vamos usar o linalg. O que é o linalg? Ele calcula, ó, se você passa o mouse, ele vai te mostrar as informações. Então, dentro da biblioteca NumPy, ele vai calcular o quê? Ele vai calcular a matriz inversa dessa matriz A, que ela é a sequência para a gente poder solucionar o nosso problema. Então, se eu colocar aqui o código para ele mostrar para nós, ó, matriz A inv, para ele poder mostrar para nós na tela, pode ver que eu nem coloquei print, né? Direto ele já mostra. Então, ele já calculou a matriz inversa daquele cara, que é a matriz A. Para chegar na solução do sistema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a matriz A inversa e multiplicar pela matriz B. Quem que é a matriz B? A matriz B é a matriz das fontes. Então, quando eu faço essa solução aqui e imprimo o resultado, ele vai mostrar o valor de quem? Ele vai mostrar o valor de I1 e vai mostrar o valor de I2 na forma matricial. Então aqui está resolvido
utilizando a solução através da biblioteca NumPy. Então temos uma outra biblioteca, que é a biblioteca SymPy. Então na biblioteca SymPy, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que importar da biblioteca SymPy, a gente vai importar a parte de símbolos e a parte do solve. Qual é a ideia? A ideia é pegar criar uma função e através dessa função mostrar para ele quem são os valores, né, de x e y dentro do sistema de equações. Então aqui, ó, estou importando a biblioteca SymPy. Aí eu vou definir primeiro uma função que eu estou chamando ali de f1 para x e y. Então a nossa primeira linha seria o que? Seria R11 vezes I1 menos R12 vezes I2 menos o que nós temos nas nossas fontes. Isso aqui seria a primeira equação. Mesma coisa para a segunda, né? Calculo F2, XY menos R12 vezes X, seria menos R12 vezes I1, mais R22 vezes I2, menos o 2. Isso aqui é tudo da forma matricial, né? Então ele monta como se fosse o quê? Como se fosse uma sequência nas linhas. Agora eu vou falar para ele quem é X. X vai ser os símbolos. E com isso a gente pode pegar ali, ó, criar uma variável G, e nessa variável G ele vai montar para nós a equação, mostrando cada um dos termos, ó. Então o G, ele vai ser quem? Ele vai mostrar lá, ó, 300x menos 100y mais 6. Se a gente jogar esse 6 para o outro lado, ele vai ficar o quê? Ele fica negativo, que é exatamente o que a gente tem lá no U1. O H a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos digitar aqui, ou melhor, vamos colocar para ele poder mostrar. Podem ver, ó, R12, R22, menos 9. Se eu jogar esse cara para o outro lado do sistema, né, depois da igualdade, ele vai ficar positivo. Agora eu peço para ele fazer o quê? Eu peço para ele pegar G e H, as duas equações, e usa o quê? Usa o solve. Então, para usar o solve, eu preciso definir quem são esses G e H, que está aqui. Faço aqui a execução, e dessa execução eu vou pedir para ele poder mostrar o resultado para nós. O resultado para nós está lá, ó, x, que seria o I1, y, que seria o 2. Exatamente como a gente encontrou no Excel, como a gente encontrou lá no código do Python nativo, e também como a gente encontrou usando a biblioteca NumPy. Então aí está a forma de resolver o circuito elétrico nessas condições que nós colocamos utilizando as correntes fictícias de Maxwell. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, coloca no comentário aí se entendeu, se não entendeu, e até o próximo vídeo.